Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Que bom poder estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, para juntos orarmos e falarmos com Deus. Eu quero, querido, aqui trazer mais uma vez uma palavra para o nosso coração. E para isso eu quero ler um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus vai dizer assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele é queimado, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e eles e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Agora vamos pular aqui para o versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Aleluia. Amém. Irmãos, a cada dia nós somos surpreendidos por um novo desafio, problemas, né? Que existem ocasiões que não temos forças nem para reagir. E nas reações que estão em perigo de errar. Às vezes não erramos de forma planejada, e sim espontânea, quando não temos tempo de pensar com a cabeça quente. E aqui nós vamos ver que Davi ele foi pego de surpresa por um inimigo que não esperava e lutou com quem mais amava. Sua família foi raptada e teve que lutar para restituir. Como a família de Davi, irmão, muitos pais hoje têm seus filhos levados pelos vícios, prostituição, violência e outros males. As famílias estão sendo assaltadas a cada dia com perigos e é preciso proteger nossa casa não somente contra ladrões, mas também contra ladrões espirituais, contra as hostes espirituais, contra Satanás, contra o emocional. E aí, querido, como restituir a nossa família? Nós vamos ver aqui, irmãos, vamos tentar entender e compreender aqui a situação de Davi. Vamos ver o que ele enfrentou para restituir a sua família. A primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 4, a Bíblia diz assim: ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Então, a primeira coisa que eu aprendo, querido, chore na presença de Deus. Davi, irmão, sabia tirar tempo com Deus e trabalhar primeiro suas emoções para depois lutar contra inimigos extremos. Por isso, Davi era sempre vencedor. A palavra de Deus garante, irmãos. Quando você pega Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque serão
consolados. E os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo de 126, verso 4. Se tiver que ter uma reação, chore antes para desabafar, meu irmão. O choro lava a alma. Não é errado você chorar, não. Até Jesus chorou, irmão. João 11:35. Ele não teve vergonha disso. Então, querido, quando você estiver triste por alguém de sua família, chore na presença de Deus. Porque o próprio Deus, ele promete, Apocalipse 7,17, lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Hã? O salmista, no Salmo 30, verso 5, ele vai dizer que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O salmista, no Salmo 126, verso 6, suas lágrimas regarão sementes e seus frutos brotarão. Querido, você tem chorado na presença de Deus em oração? Chorar na presença de Deus nunca é em vão. Então chore na presença de Deus. O versículo 5, a Bíblia vai dizer: o povo falava em apedrejá-lo porque todos estavam em amargura. Sabe, querido, eu aprendo aqui, compreenda as pessoas. Muitas das vezes as pessoas nos tratam mal porque estão amarguradas, não sabem demonstrar carinho, amor. Muitas das vezes nós precisamos compreender isso. Irmão. O povo de Deus no deserto, quando ficou sem água e com sede, pensou mal de Moisés e falaram contra ele porque estavam desesperados. Então eu quero dizer para você, passe a compreender melhor seus familiares, seu modo de agir, pensar para não mudar somente a vida do outro, mas a sua vida também. Quem sabe você que me ouve agora, você precisa mudar também, querido. A palavra de Deus diz em Mateus 5,5, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Então, ele falou isso para nos ensinar que com rigidez e inflexibilidade não se chega a lugar nenhum. E aí eu te pergunto, você está disposto a mudar para restaurar sua família? A maneira como olhamos as pessoas muda a forma que somos vistos por elas. Ainda no versículo 5, olha só, a Bíblia vai dizer: Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor. Eu quero dizer para você hoje, se reanime em Deus. Se anime, querido, mas em Deus. Não adianta ficar apenas chorando e tentando compreender as pessoas, não. Nós precisamos nos levantar e agir. Em momento de tristeza, só Deus pode nos ajudar a continuar a vida em família, meu irmão. Talvez você não consiga ânimo em ninguém. Né? O salmista, no Salmo 108, verso 2, ele diz: pois vão é o socorro do homem. Mas busquemos ânimo no Senhor, porque Ele te fortalece. A palavra de Deus diz, Neemias 8,10, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você pega a palavra de Deus, você vai ver que Davi escreveu o Salmo 46, que fala que Deus nos fortalece. Querido, em quem você tem buscado ânimo para restaurar a sua família? Busque se fortalecer no Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 8: consultou Davi ao Senhor. Então, querido, consulte ao Senhor. Antes de tudo, nós precisamos orar a Deus buscando sua confirmação para as decisões. Repara que quando Davi pergunta para Deus, Deus aprovou. Por isso que Davi foi. Ele sabia que se Deus dissesse não, perderia seu tempo. Mas com a bênção do Senhor, ele só tinha vitória. Então, querido, sabe o que eu aprendo? Não faça nada antes de orar. Se você sentir que Deus está na frente, prossiga. Mas se tiver dúvida, pare imediatamente, espere uma confirmação do Senhor. Primeiro, nós devemos agradar ao Senhor e depois, meu irmão, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Salmo 37, verso 5. Tome cuidado para não estar saindo à frente de Deus. Seria errado primeiro tomar as decisões e depois exigir que Deus abençoe. Hã?
A minha pergunta é: você tem consultado a Deus em oração antes de tomar as suas decisões? Hã? Antes de tudo que fizer, ore a Deus pedindo direção. Olha o versículo 10, a Bíblia vai dizer: 200 ficaram atrás por não poderem de cansado, né? Então eu aprendo aqui, lute como puder. A Bíblia vai dizer que alguns companheiros de luta de Davi não aguentaram a caminhada de tão difícil que estavam. Só que Davi não se importou e reconheceu os esforços dele. Aprenda que na família não podemos esforçar as pessoas a uma caminhada que elas não aguentam. Nós precisamos também nos esforçar, como Jesus disse: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Mateus 5,41. Aprenda, querido, que cada pessoa tem um ritmo e uma força diferentes. Hum? É necessário respeitar os limites do próximo. Deus renova as nossas fraquezas. A Bíblia, ela diz em Isaías 40:29. Já que nós não podemos obrigar as pessoas a lutar se elas não podem. Então, se esforce o máximo que puder para o melhor de sua família. Se estiver cansado, pare um pouco, descanse, meu irmão. Até Jesus, em situações de crise, parava e se retirava para renovar as suas forças para depois continuar. Querido. A parar um pouco e descansar não pode ser desculpa para você relaxar, porque a palavra de Deus em Mateus 11:12 diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então eu aprendo que o Senhor te chama e te diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Hum? Você tem se esforçado para salvar a sua família? Esforce um pouco mais. Você conseguirá vencer. Deus restitui as famílias. Eu quero terminar dizendo o versículo 18 ao 20. A Bíblia diz: Davi salvou tudo e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. Repare, meu irmão, que Davi conseguiu restituir toda a sua família, sem exceção. Então, não deixe sua família ser destruída. Não se conforme em perder nenhum de seus familiares, porque Jesus quer que você seja salvo com toda a sua casa. Hum? Então, lute para preservar sua família e salvar a todos. Para restituir sua família, chore na presença do Senhor em oração. Aprenda a compreender as limitações das pessoas, dos seus familiares. Reanime-se em Deus sempre, irmão. Consulte a Deus em oração antes de qualquer atitude e lute quando puder, se esforçando para vencer. Nós vemos aqui que Deus restituiu completamente, não em parte, mas completamente a família. Deus não faz nada pela metade. E eu quero dizer para você, receba a tua vitória. Receba a vitória na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Lute pela sua família. Deus vai restaurar o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Se você, querido, foi abençoado com essa palavra, compartilhe essa palavra com outras pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima, em nome de Jesus.